para dar início à atividade agora no período da tarde. Vamos ter a palestra Desafios do Profissional de Educação Física no Ambiente da Inovação, da Universidade ao Fortalecimento das Empresas. Teremos como palestrante a professora doutora Fernanda Rose Paulilo, do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos. Obrigada. Eu falo super alto, porque eu sou uma profissional de educação física, acostumada a dar aula em academia, principalmente na água, barulho de som. Então, eu falo alto. Então, por favor, pode abaixar o som, senão vai ser ensurdecedor. Bom, o meu tema, como a Patrícia já disse, são os desafios do profissional de educação física no ambiente da inovação, da universidade ao fortalecimento das empresas. E eu vou contar um pouquinho da minha história até chegar num produto. Eu comecei, então é um prazer hoje eu estar aqui na minha casa. Sou formada em educação física aqui pela UFSCar. E eu trabalhei com treinamento aeróbio para crianças, eu fazia dosagem de lactato. Fiz aqui junto ao Departamento de Fisiologia do Exercício. Eu também fiz licenciatura, não só bacharelado. Vocês vão ver muito eu falar de saúde, de produto, de tecnologia, mas eu também fiz licenciatura, trabalhei junto ao Departamento de Metodologia do Ensino, e trabalhei na perspectiva de Vygotsky. Vygotsky, para mim, como a própria teoria diz, já faz parte da minha história de vida. Então, a gente sempre aplica os conceitos de Vygotsky. Já no meu mestrado, eu fiz em bioengenharia, junto ao Departamento de Engenharia Elétrica e Medicina da Unicamp, onde eu trabalhei com pacientes paraplégicos e tetraplégicos que caminhavam com estímulo elétrico. Imagina uma pessoa sair da cadeira de rodas e caminhar. É um esforço físico enorme. Então, é importante o profissional de educação física avaliar esse paciente usando a tecnologia. Então, aqui eu fiz avaliação cardiorrespiratória e a gente pode observar que, com o treinamento, houve a melhora da capacidade aeróbia. Nesse período do mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar com várias tecnologias na área de fisiologia e biomecânica, e o meu orientador, na época, o professor Cliquet, já desenvolvia tecnologia. Então, aqui nós podemos observar palmilhas e luvas e muleta instrumentalizada para auxiliar tanto na avaliação quanto na funcionalidade desses pacientes. E as técnicas de biomecânica que a gente usava para avaliar o paciente. Já o doutorado, eu fiz aqui na Federal, na biotecnologia, e comecei a trabalhar com o grupo de ótica, no qual o professor Vanderlei Banhato foi o meu orientador, e nós trabalhamos em parceria com o Departamento de Fisioterapia aqui da Federal. E eu vou contar um pouquinho da história de como associar fototerapia e exercício físico. Já no meu primeiro e no meu segundo pós-doutorado, eu realizo no Instituto de Física da USP de São Carlos, e eu trabalho com diversas tecnologias hoje em dia, desde estudo in vitro, estudo com animais e estudos clínicos, não só para tratamento, mas também para diagnóstico. Pelo fato, do meu supervisor, ele está relacionado, ele é coordenador da Agência USP de Inovação, tem alguns eventos que a gente tem a possibilidade de participar, a oportunidade. Então, aqui eu estou numa feira junto à Agência USP de Inovação,
que acontece nessas feiras? A USP leva os seus produtos, várias empresas passam para conhecer essas tecnologias e ver se tem a possibilidade, o interesse da comercialização. A gente também trabalha com difusão, então a gente leva essas tecnologias para o shopping, em praça pública. Então a gente leva esse conhecimento para a população. E aqui eu já estou trabalhando para empresas. Bom, vocês ouviram falar muito de inovação tecnológica, mas agora eu vou perguntar para vocês, o que é inovação tecnológica? Por favor, quem arrisca? Patrícia não vale, que é da agência, aqui da Federal. Quem se arrisca? Ninguém. Eu vou dar uma dica, ó, a gente ouviu 2 dias que nós estamos ouvindo sobre isso. Eu vou dar uma dica. Qual a diferença de invenção e inovação? Ninguém arrisca? Vamos lá, então. Vamos ver qual é? Invenção está relacionado com o criar. Inovação com uma capacidade de capturar valor de mercado pela adoção de alguma novidade para atingir o objetivo proposto. Está relacionado com o desenvolvimento do produto, processo, negócio ou o serviço deve ser tecnicamente viável. Em relação ao potencial de mercado, destaca-se o interesse do cliente em potencial para utilizar tal tecnologia ou produto, levando-se em conta fatores como custo e ritmo de evolução tecnológica. Então, qual a diferença? Tem que ter valor de mercado. Um exemplo é o celular. Celular todo mundo tem. Olha só, dentro da educação física, dos esportes, quantos produtos existem e que a gente pode explorar. Hoje o nosso grupo, ele é centro de excelência. Aqui nós temos o professor Vanderlei, que é o coordenador do centro. Nós temos mais de 60 patentes registradas nos últimos 5 anos. 20 empresas que atuam em ótica direta ou indiretamente a partir dos trabalhos deste centro, através da interação entre universidades e empresas, e nós atuamos em vários campos, na área médica, odontológica, física atômica, educação e difusão. Então, nós temos um grupo bem grande. Como que acontece essa relação universidade-empresa? Então, nós temos uma relação até direta, né? E isso tem o apoio da Lei do Bem e da Lei da Informática. Então, olha que oportunidade bacana. Uma empresa pode investir no seu laboratório para você poder desenvolver um produto para a empresa. Com isso, você gera emprego e, ao mesmo tempo, você gera uma tecnologia que pode ir para o mercado. E tem incentivo fiscal. Então, isso é bom para a empresa e isso é bom para a universidade. Também existe o apoio dos órgãos, como o FINEP, CNPq e FAPESP, por exemplo. E também tem a possibilidade de empresas que nascem de dentro da universidade. Então, como que tudo isso acontece, né? Então, a gente, para chegar num produto, a gente passa por estudos in vitro, por estudos in vivo com animais, estudo in vivo com humanos. Como entender um pouquinho da história da luz? Como utilizar a luz? O professor Gobi aqui falou, nossa, não imaginava que dava para fazer tanta coisa com luz. Mas a luz ela é utilizada para a saúde desde a época da Grécia Antiga. Então, as pessoas elas se banhavam nos templos abertos para adquirir saúde. Cleópatra já era considerada símbolo de beleza.
E eles utilizavam do sol e das plantações para a saúde. Ainda, como que aconteceu a descoberta do espectro colorido da luz? Newton fez um buraquinho na parede, deixou com que a luz passasse por um prisma e ele descobriu que eram várias as cores. Então, ele descobre o espectro visível da luz. William Herschel, ele repete o mesmo experimento de Newton, faz o buraquinho na parede, a luz do sol passa por um prisma, só que ele pega e coloca um termômetro em cada cor de luz. E ele descobre que quando acaba a cor vermelha, a temperatura é maior. O que ele descobre? Alguém arrisca? Ele descobre o espectro do infravermelho. Em 1903, Feisen ganha o Prêmio Nobel da Fisiologia, né, da Medicina, porque ele desenvolveu um equipamento para fototerapia. Olha que criativo que ele era. Ele já irradiava vários pacientes ao mesmo tempo para o tratamento de uma doença de pele, lúpus vulgaris. E com isso ele ganha o Prêmio Nobel da Medicina. Albert Einstein recebeu o Prêmio Nobel da Física pelo conceito de emissão estimulada para a descoberta do laser. E a gente vê luz por todo lado. Na ficção, nos filmes, isso já se tornando realidade, em festas e para tratamento. Existem fontes de luz eficientes, e são lasers e LEDs que apresentam características físicas que os distinguem, mas os efeitos terapêuticos são similares. A janela terapêutica, ela se encontra na faixa das cores, né, visíveis e do infravermelho. Agora, nessa figura aqui, o que vocês estão enxergando? Tem alguma diferença aqui? Tem, né? Isso. A penetração com o infravermelho, ela é mais profunda. Então, se eu quero utilizar para o esporte, qual o comprimento de onda que eu vou usar? As que penetram mais. No caso, o vermelho e o infravermelho. E as coloridas? São ótimas para a estética, porque a gente trabalha na pele, que é profundidade, vermelho e infravermelho. E diversos são os efeitos terapêuticos da luz via cromóforos na mitocôndria. Então, o nosso corpo absorve luz, acelera o transporte de elétrons na cadeia respiratória da mitocôndria, que aumenta a síntese de ATP, a atividade antioxidante e gera mudanças nas expressões de genes que permitem a regeneração celular, seja da pele, dos músculos, do osso e do sistema neural. Além disso, tem ação anti-inflamatória e analgésica e aumenta a microcirculação. Como aplicar a fototerapia? Então, a fototerapia você pode aplicar antes, após ou durante o exercício físico. De maneira pontual, ponto a ponto, ou se você tem um equipamento que já pega uma área corpórea maior, você já aplica em 3 pontos ao mesmo tempo, ou em grande área corpórea, como nós podemos observar nesses equipamentos. Dessa maneira, é antes e após o exercício, e aqui, durante. Se a gente tem uma boa ideia, o que a gente faz? A gente tira uma patente, como no caso desse equipamento com LEDs que emite infravermelho durante o exercício físico. Pode passar o vídeo para mim, por favor?
Então, foi desenvolvido pelo Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, 2 placas que emitem infravermelho, são 2.000 LEDs em cada placa, que permitem o seu uso durante a esteira ergométrica. Como que acontece o desenvolvimento do protótipo? Então, é feita a usinagem, depois são colocados os LEDs são soldados. Meu orientador pediu para que eu ajudasse a soldar os LEDs, eu fui lá, aprendi, acompanhei todo o desenvolvimento do protótipo, aqui o desenvolvimento do projeto da circuitaria, a circuitaria, e, enfim, o protótipo do equipamento. A gente está lançando uma nova técnica. Então, deveria usar roupa esportiva ou não? O que vocês acham? Deveria estar de roupa? Eu fui testar os diferentes tecidos esportivos. O que acontecia? A luz não passava. Então, essas mulheres teriam que ficar sem roupa durante a esteira. Então, elas ficaram de biquíni. O dry, principalmente, que é um bom tecido esportivo, ele não permitia passagem de luz. Por que eu escolhi a pessoa em processo de envelhecimento? Primeiro, que a expectativa de vida está aumentando. E durante o processo de envelhecimento, nós já temos a redução da capacidade funcional, seja cardiovascular, respiratória, neural, muscular, óssea, entre outras. E isso principalmente na mulher na pós-menopausa, devido ao declínio hormonal. Então, eu coloquei as mulheres na pós-menopausa para fazer exercício. Gostaria de salientar que o projeto foi enviado para o CONEP, Ministério da Saúde, e também para o Comitê de Ética Local aqui da Universidade Federal, porque quando a gente tem o desenvolvimento de um novo equipamento, de uma nova metodologia, tem que passar pelo CONEP. Então, essas mulheres, elas treinaram de biquíni, com infravermelho, e um outro grupo que fez o mesmo treinamento na esteira ergométrica. Então, aqui a gente tem os parâmetros de radiação, os parâmetros do treinamento físico, que foram 2 vezes por semana, tempo de 45 minutos, em alta intensidade, aí em torno de 85% da frequência cardíaca máxima, obtida pelo teste de Bruce. Então, o protocolo de Bruce, em 6 meses, ele nos mostrou que houve um aumento do tempo de tolerância do teste nos grupos exercitados, um maior equivalente metabólico para os grupos que fizeram exercício e uma menor frequência cardíaca no isotime, principalmente nos grupos que fizeram exercício em infravermelho. Nós avaliamos também no dinamômetro isocinético. Nós não obtivemos resultados positivos no pico de torque, no teste de força de 60 graus por segundo, mas nós obtivemos bons resultados no teste de fadiga, onde elas realizavam a flexão e extensão do joelho em 300 graus por segundo durante 1 minuto. E nós pudemos observar o aumento da potência, o aumento do trabalho e a redução da fadiga, principalmente no grupo que fez o infravermelho durante o exercício. Em relação à síndrome metabólica, nós fizemos algumas avaliações bioquímicas, né? Houve a prevenção do aumento de massa corpórea comparado ao grupo sedentário, mas parece que esses resultados foram mais dependentes do exercício físico. Mas, atualmente, tem um projeto específico, né, sobre obesidade, investigando esses parâmetros, associando o exercício e a fototerapia. E nós avaliamos a termografia.
a temperatura cutânea com as placas de infravermelho durante o exercício e sem o infravermelho. E nós pudemos observar o aumento da temperatura cutânea no grupo com infravermelho e a redução da temperatura no grupo exercitado, né? E não é de assustar, o nosso organismo faz a termorregulação. Então, há um aumento inicial da temperatura para os dois grupos e depois isso se diferencia. Por quê? Primeiro, que o corpo transpira. E segundo, que o fluxo sanguíneo ele vai para a musculatura ativa e também para todo o sistema cardiovascular. Mas o infravermelho ele vai fazer com que a irradiação ela entre em contato com o corpo e gera calor. Por isso, a diferença nas temperaturas. Esse trabalho ele gerou várias publicações internacionais e principalmente um prêmio. Né, foi um privilégio esse artigo ter sido premiado, foi um prêmio em cardiologia. E eu repito as palavras do Rodrigo, que quando a gente ganha um prêmio, não é só a gente, o nosso reconhecimento. É o reconhecimento para o profissional de educação física, é o reconhecimento para o nosso grupo de ótica, para o Instituto de Física, para a Federal, que participou deste trabalho também, junto ao Departamento de Fisioterapia. Então, é o reconhecimento para todos nós. E é um momento muito importante ter recebido o prêmio em cardiologia. E é, de novo, a empresa acontecendo na minha vida. Né, o artigo ele foi selecionado por uma base de dados dentro de uma empresa de medicamento, né, de cardiologia, a Baldati. Quando eu vi que no final não podia ter nome de medicamento envolvido, eu falei, agora eu estou perto para ganhar o prêmio. E foi isso que aconteceu. Então, é um momento muito importante nas nossas vidas. Daí, nós fizemos alguns experimentos em animais também. Esse acabou de ser aceito para publicação esses dias, na Laser in Surgery and Medicine. E nós colocamos o ratinho para subir escada, para fazer treinamento de resistência. E nós aplicamos a fototerapia, né, o laser, após o exercício físico. Por que a gente aplica a fototerapia após o exercício físico? Porque a gente gera um desequilíbrio no organismo e a fototerapia ela responde melhor ao estresse oxidativo. E nós podemos observar que houve mudanças nas expressões de genes relacionadas à metaloproteinase, a MMP2. E ela está relacionada ao aumento da síntese de colágeno, o que é importante para o remodelamento muscular. Nesse mesmo estudo, que nós irradiamos a patinha do rato e colocamos ele para fazer exercício, nós também obtivemos resultados no controle neural cardiovascular. Então, houve o aumento da variabilidade da frequência cardíaca. Então, o grupo que fez exercício e laser mostrou uma modulação simpato-vagal, com a redução da atividade simpática, enquanto o grupo controle mostrou maior atividade simpática. E isso é importante para o risco de infarto do miocárdio. Por que a gente irradia a pata, melhora o coração? O exercício a gente sabe que melhora o coração. E o laser, por que pode melhorar? Por causa da citocina. Nesse estudo, nós avaliamos a modulação do processo inflamatório, as citocinas. Então, o que acontece? Tanto o exercício físico quanto a fototerapia, elas geram estresse oxidativo. O estresse oxidativo
não é só ruim para o organismo, não é só tóxico. Ele também vai servir como sinalização para mudanças bioquímicas, atividade antioxidante, e com isso vai ajudar no aumento da força muscular, na resistência à fadiga. Esse estudo foi feito com homens jovens no dinamômetro isocinético. É o mestrado do Kleber Ferrarese, feito em parceria com o grupo de ótica e com o departamento de fisioterapia. E nós podemos observar o aumento do pico de torque do quadríceps, principalmente aqui no grupo que treinou, fez treinamento de força e o laser foi aplicado após o treinamento. Esse estudo foi o mestrado do Tiago Maldonado, preparador físico do Palmeiras. Também foi um trabalho em parceria Grupo de Ótica e a Fisioterapia, aqui da Federal. O Grupo de Ótica desenvolveu a manta de LED, que foi aplicada após o treinamento de força da categoria de base dos jogadores. A gente pode observar o aumento da potência durante a avaliação do salto vertical e também o aumento da velocidade na corrida de 10 metros e de 35 metros. Também foi feito um estudo com análise de genes e foi constatado o aumento da expressão de genes relacionado à biogênese mitocondrial, síntese proteica e angiogênese tecidual. E a redução da expressão de genes relacionado à degradação proteica e à inflamação. E para a técnica foi utilizada os microarrays, que foi feito biópsia muscular do músculo vasto lateral. Inclusive, esse estudo foi feito em vários jovens, num grupo de vários jovens que fizeram treinamento de musculação associado ao laser, e também no caso de gêmeos idênticos. Agora o Kleber defende o doutorado dele, mostrando esses resultados detalhadamente. Nós fizemos um outro estudo com animais, fizemos uma criolesão no músculo do ratinho, irradiamos com laser. Por quê? Porque a gente queria tirar a dor do ratinho, aumentar a microcirculação, para depois ele fazer exercício. A gente queria saber se associar laser ao exercício iria acelerar a regeneração muscular. E nós constatamos nesse estudo o aumento do número de vasos sanguíneos e a redução da área de lesão. A avaliação histológica, ela nos mostra bastante infiltrado inflamatório no grupo controle. E olha a diferença aqui, o grupo laser, as fibras já estão mais organizadas, o grupo de exercício também, já tem menos infiltrado inflamatório. E agora, olha o grupo laser e exercício, como a gente vê a qualidade tecidual. Nós também avaliamos a concentração de lactato sanguíneo, onde os ratinhos saltavam num tanque de água, e depois o LED foi aplicado. A gente pode observar que em 12 semanas de treinamento, houve a redução dos níveis de lactato sanguíneo para o grupo que fez treinamento resistido mais o LED, infravermelho. Olha a diferença na redução do lactato sanguíneo. Como avaliar a dor em ratinho? Alguém tem alguma noção? Nós injetamos ácido acético intraperitoneal. Com isso, o ratinho começa a se contorcer de dor. E depois a gente aplicou várias doses de luz.
Por quê? Dependendo da quantidade de luz que eu aplico, eu posso ter efeito. Dependendo, não. Então, aqui a gente fez um estudo de doses e de cores de luz, o infravermelho, o vermelho, para a gente poder saber qual resposta foi melhor. Então, a gente conseguiu ver que tanto o laser e o LED infravermelho, potências mais altas e doses mais baixas, mostraram melhor resultado na diminuição das contorções abdominais no rato. Por que a fototerapia ela alivia a dor? Porque gera modulação da nocicepção, regulação dos mecanismos endógenos, que está relacionado aos sistemas opioides, além da modulação do processo inflamatório, como naquele estudo das citocinas. Nós avaliamos também a osteoporose nas mulheres na pós-menopausa. A osteoporose é uma doença sistêmica que gera alteração na microarquitetura óssea, com risco de fratura no fêmur, na coluna e no terço distal do punho. Então, nós pudemos avaliar que nenhum grupo ganhou massa óssea, né? Mas o grupo que fez LED exercício atenuou essa perda, comparado ao grupo que fez exercício. Eu não descobri a cura da osteoporose e até agora ninguém, né? Mas a gente já ficou bastante satisfeito de ter uma redução dessa perda óssea, porque é importante para a prevenção da osteoporose nas mulheres na pós-menopausa. Nós fizemos um estudo com ratas ovarectomizadas que faziam o treinamento resistido no tanque de água e depois era aplicado LED. Nós pudemos observar que os grupos exercitados e exercitado com LED teve um aumento do volume ósseo e um resultado bastante importante é a redução do número de osteoclastos, né? Lembrando que os osteoclastos são aqueles que absorvem o osso. Então, a gente conseguiu diminuir essa reabsorção óssea. Mas, vou mostrar para vocês, esse trabalho ele teve grande impacto, porque associar a fototerapia durante o exercício físico, isso foi feito pela primeira vez no mundo. Antes e depois, é bastante utilizado. Tem estudos no mundo inteiro que aplicam a fototerapia antes e depois do exercício físico, principalmente para induzir a um doping fisiológico em atleta. Isso é bastante feito no exterior. E, inclusive, agora, para as Olimpíadas, nós estamos em negociação com um clube que treina esses atletas olímpicos. Quem sabe a gente vai aplicar laser neles. Né? Então, durante o exercício físico foi feito pela primeira vez e a gente teve um impacto bastante grande. Revista FAPESP, Revista Saúde, Jornal A Folha de São Paulo. E o que bomba mesmo é quando a gente entra em estética. Falou de celulite e osteoporose, nós ganhamos o Jornal de Londres. E esse foi o meu maior orgulho. E uma magazine americana. Então, aqui nós podemos observar, né, o tratamento da celulite, quando os jovens utilizaram o treinamento em esteira com as placas de infravermelho. Né? Lembrando que o infravermelho ele é invisível aos olhos. E a gente pode ver essa melhora da celulite. Daí, se a gente conseguir melhorar a estética, fazendo exercício físico mais infravermelho, e para quem é preguiçoso, não quer fazer exercício, como que a gente gera essa alteração metabólica para aplicar a fototerapia? Nós utilizamos a vacoterapia, porque ela promove localmente
aquilo que o exercício físico promoveria de uma forma mais generalizada. Então, a gente gera uma alteração metabólica com a pressão negativa e aplica o laser. E com isso a gente tem o aumento do aporte sanguíneo e de nutrientes, com o aumento da taxa metabólica na região-alvo. E a gente desenvolveu um protótipo que associa vacoterapia com luz. A gente chama o equipamento de Chupa Ilumina. E nós tiramos uma patente desse equipamento. Aqui nós temos umas imagens termográficas desse tratamento. Que a gente pode observar manopla de vacoterapia. Olha como aumenta a circulação sanguínea. Agora, não é só a estética corpórea que a gente pode tratar. A estética facial também. Quando a gente envelhece, a gente perde massa muscular, massa óssea e tem atrofia cutânea. E com isso surge o quadrilátero da senescência, como nós podemos observar nesse autorretrato desse pintor famoso. Então, com o passar dos anos, a gente fica quadrado. E aqui nós podemos observar, né, a melhora da estética, da autoestima de uma paciente que fez tratamento estético. Como que acontece quando as artistas elas querem ficar bonita, tem um efeito imediato? Tem a plástica do Oscar, né? Então, a gente pode observar nessa notinha de jornal da Folha de São Paulo que a Regina Duarte ela fez uma aplicação de laser no rosto com infravermelho para gravar a abertura da novela Império. E daí eu fui buscar na internet como ela era com 30 anos, como ela está atualmente, como que ela seria sem estar produzida, e ela produzida conforme a notinha de jornal, no dia da abertura da novela Império. E olha como ela seria se ela não se cuidasse. E ela usa o laser para tratamento estético. Aqui nós podemos observar também o tratamento da acne, né, durante 5 sessões. A gente usa uma combinação de cores. A gente também pode usar o mesmo tratamento para câncer utilizado no grupo de ótica, onde associa um medicamento com a luz para o tratamento do câncer. Se você adequa as concentrações desse medicamento e a dose de luz, você consegue tratar a acne em uma sessão. E o que eu posso dizer? Hoje em dia, o profissional de educação física, ele também entra um pouquinho na área de estética. Hoje em dia, tem várias pessoas que estão fazendo uma complementação na área de estética. E é uma oportunidade a mais de emprego para o profissional de educação física. E quando eu fiz essa publicação, né, do meu trabalho de esteira ergométrica e infravermelho nas mulheres na pós-menopausa, o revisor do artigo falou assim: como que nós fazemos para usar o seu equipamento? Se você usou, nós também queremos usar. Então vem a questão, o equipamento não está no mercado ainda. Então, o que eu respondo para o revisor e no artigo, na conclusão do artigo? Quem não tem o equipamento para utilizar durante o exercício, para usar o que é comercializado antes
ou após o exercício físico para ter os efeitos terapêuticos. Então, a minha conclusão fica para que os profissionais de saúde, e principalmente da educação física, abram seus olhos para as empresas como oportunidade de emprego, porque uma vez que você desenvolve a técnica, você tem que colocar no mercado, você tem que capacitar esses profissionais ao uso da tecnologia, bem como os cursos na área da saúde, principalmente da educação física, dentro das universidades, devem abrir os seus olhos para as parcerias com a empresa, para o desenvolvimento e validação de produtos esportivos. Isso acaba sendo uma oportunidade de investimento no seu laboratório e também oportunidade de emprego para os alunos. Você acaba o mestrado, você acaba o doutorado, você faz um pós-doutorado, faz 2, e isso pode ser uma oportunidade de emprego. E você consegue fazer esse viés tanto da pesquisa científica junto com o mercado de trabalho. Para isso, você tem que ser expertise na área, você tem que estar num centro de referência, e geralmente esses centros de referência eles são mapeados. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso grupo, pode entrar no site. Na realidade, eu já precisava ter ido embora antes, né? Mas valeu a pena. Espero que eu não seja multado na estrada ainda. Mas eu levo, né, desse evento aqui uma excelente impressão, tanto do que é feito, como da organização desse evento. Em nome do nosso presidente do Conselho Federal de Educação Física, eu gostaria de externar esses parabéns, tanto aos palestrantes quanto aos organizadores. Mas a sua fala, né, que é o motivo da minha colocação, parabéns. Obrigada. São coisas de ponta. O trabalho juntando o exercício físico com a chama de fototerapia, mas em alguns casos nem é a terapia com o esporte, mesmo a performance esportiva. E a gente vê, em termos do próprio esporte, né? Se você consegue, por exemplo, pelo infravermelho, aumentar tanto o fluxo sanguíneo como foi mostrado aqui, a gente tem um aspecto importante na performance esportiva, que é a cinética do consumo de oxigênio, que você começa a fazer atividade, você não dispõe ainda de consumo de oxigênio suficiente. Talvez isso, sabe? Sim. Eu acho que abre-se um mundo de possibilidades. Então, parabéns pela inovação e pelo empreendedorismo que vocês estão fazendo lá, e fico muito orgulhoso de uma profissional de educação física estar fazendo esse trabalho. Eu acho que agora, a partir desses resultados e outros que virão, no sentido de tornar esses resultados consenso, a gente espera que realmente, especialmente para a saúde, isso aconteça, que melhora muito a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, a funcionalidade. Na realidade, se torne realmente um consenso. Outros grupos comecem também a investigar, não é, esse aspecto bastante inovador em relação ao efeito integrado do exercício físico e da fotoestimulação, vamos chamar assim. Tá? Não só terapia, tá certo? Esse mesmo. Obrigado. É algo novo, mas isso também estimula o Conselho a verificar a intervenção profissional, né? Então, estimula essa discussão lá, com prazer, viu? Porque sim, a gente vê lá. que essa integração é muito, muito grande, né, nesse sentido. Então, a pergunta que eu teria que fazer, que eu gostaria de fazer é essa: se vocês já verificaram alguma coisa em termos da aplicação da fotoestimulação em relação a performance logo no início de algum tipo de exercício ou de esportes. Se já fizeram essa tentativa de estudo. No início do exercício, isso. no início então, vamos do imaginar assim, né? Eu faço o aquecimento normal, tá? E aí aplico uma fotoestimulação, talvez
infravermelho, talvez seja o caso, e daí verifico a performance logo no início, entendeu? Que é em exercícios de alta intensidade, teria que fazer com atletas. Sim, então, a pergunta é essa, mas parabéns, viu, pelo trabalho, a todo o seu grupo, a toda a sua equipe. Então, esse Desculpe, peço desculpa às demais pessoas que vão apresentar por realmente não poder ficar aqui. É uma pena, gostaria muito. Esse foi um estudo que foi feito, inclusive, em parceria com Harvard, no laboratório do professor Hamblin, junto com o grupo de ótica e com o departamento de fisioterapia aqui da Federal. Então, foi feito até um trabalho em parceria com Harvard. E a gente constatou que, quando aplica o efeito, aplica a luz e põe para fazer exercício, o efeito ele é imediato. Agora, se você quer efeito a longo prazo, você tem que aplicar durante ou após o exercício físico. Então, esse estudo foi feito em parceria junto com o aluno Kleber Ferrarese, no nosso grupo. Oi? Ele fez um estudo grande, envolvendo também o Canadá. Ele fez uma parte do trabalho dele no Canadá, em Harvard, e aqui no Brasil. Mais alguma pergunta? Quanto tempo que leva para conseguir as permissões para você fazer a fototerapia com as pessoas, com essas mulheres na menopausa? Quanto tempo leva a permissão para você, de fato, começar o ensaio? Hoje em dia, a Conep, desde que ficou na plataforma Brasil, ela quer saber quanto tempo leva para você fazer o estudo clínico. Para desenvolver o protótipo, às vezes demora um pouquinho mais. Você tem uma equipe de engenharia que tem que elaborar o projeto, fazer o produto. Então, às vezes, essa parte demora um pouquinho. A burocracia está muito rápido, porque o Conep, desde que ficou na plataforma Brasil, em 1 mês chega o resultado. Então, acelerou muito. Quando eu fiz nas mulheres da pós-menopausa, foi em 2008. Demorou bastante, desculpa eu falar, não era plataforma Brasil. Foi um processo em torno de 1 ano. Hoje, nós trabalhamos com novas tecnologias e nós submetemos quase todos os nossos trabalhos para lá, e isso está acontecendo em 1 mês. Né? Depois tem aprovação local também. Em 3 meses, a gente já tem aprovação com as correções. Está muito rápido. Olha só, eu mexo um pouco com laser também, eu faço sensação. Aí, eu comecei agora, esses dias. Aí, eu fiz um experimento, tipo, com PDT. Aí, a gente foi lá, e a primeira irradiação que fez no PDT, a gente anulou o efeito do fármaco com o laser. Agora, eu estou falando isso em nível de vidro, sabe? Agora, eu estou falando em nível de pessoa, assim, estou falando em nível de in vivo, assim, numa pessoa, assim, eu estou falando. Como que você se precaveu para você não adquirir, tipo, impotência muscular, essas coisas? Ah, foi mal. E, tipo, foi mal. Impotência muscular, assim, tipo, vai otimizar o efeito, vai aumentar o metabolismo, tudo, já é um efeito que você pode se esperar, né? Agora, estou falando que nem numa inflamação, que foi numa, que você falou, artrose, coisa, celulite. Como que você se preocupou para não agravar o efeito, aumentar isso? Que preocupação que você teve para regular a potência, os parâmetros do laser, entendeu? Tipo, é uma coisa que eu estou começando, eu fico meio perdido ainda. Se você puder esclarecer, faz um favor. A pergunta dele é muito pertinente, porque existe um conflito sobre a dose de luz. Se você usa altas doses, você pode inibir. Se você usa baixas doses de luz, você pode bioestimular. Mas o que eu posso te responder, isso acontece quando você tem um resultado in vitro. O sistema é isolado. Então, se eu quero estudar a regeneração muscular e colocar uma célula lá, eu tenho que tomar cuidado se eu vou bioinibir ou se eu vou bioestimular. Só que quando eu trato o paciente, eu trato o atleta, o que acontece? O nosso organismo ele é sistêmico, ele não é isolado. Então, eu chamo de biomodulação. E a luz, para ela ter uma dose suficiente para que ela chegue no músculo,
a gente tem várias camadas de gordura, eu posso aumentar a potência, eu posso aumentar a dose, seguramente, que eu não vou ter problema nenhum. Então, o cuidado que tem que ter, quando faz o estudo, é se ele é in vitro ou se ele já é clínico. Você me entende? Parabéns, você começou a trabalhar agora com laser? É, professor Nivaldo Parisotto. Existe alguma contraindicação para o uso da fotoestimulação? A gente tem que tomar cuidado quando usa o laser. A gente não pode aplicar no olho. Então, a gente usa óculos de proteção. Tem alguns cuidados? Tem. Eu tenho uma alergia, eu tenho uma lesão de câncer e eu não sei o que é. Eu devo irradiar essa lesão? Não. A gente não sabe o que é, a gente pode bioestimular. Então, tem que tomar cuidado. Uma pessoa está grávida, para que eu vou irradiar na barriga, onde tem o feto? Não é desnecessário. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Mas é só tomar que não tem problema. Usar o óculos de segurança, tomar cuidado de quando coloca um equipamento numa pessoa na outra. Né? Você vai tratar uma ferida, não vai usar o mesmo equipamento de um para o outro. Faça a higienização desse equipamento para realizar o tratamento. Mais alguma pergunta? Professora Fernanda, muito obrigada pela bela apresentação, cheia, né, de pesquisas boas aí para a sociedade.